Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos ter a aula 6 sobre função composta e função inversa. Para falar de função composta, eu vou pegar um exemplo da apostila bem interessante. Rob Gleason é o dono de um hotel com 200 quartos e estimou que o número médio diário X de quartos ocupados para um preço P da diária em reais é dado por x igual a f de p, ou seja, uma função f que depende do valor p, que é igual a 200 menos 0,4p. E o custo médio diário c em reais, quando x quartos estão ocupados, é dado por c igual a g de x igual a 1.500 mais 30x. Então, o custo é essa função g, que depende desse x, que é a quantidade de quartos ocupados, 1.500 mais 30x. E o exercício segue, então, com 4 perguntas. Começando, então, pela letra A, ele fala assim: quando o preço da diária é R$ 250, qual é o número de quartos ocupados por dia? Esse primeiro exercício ele é bem simples, porque ele já te dá a expressão que calcula. Ele fala lá que a função que calcula a quantidade de quartos ocupados, a quantidade x de quartos ocupados, é a expressão f de p. E o preço ele já está dando. Então, basta utilizarmos a função f para calcular essa quantidade x de quartos. Então, neste caso, a gente pode fazer o f de 250 e no lugar de p, a gente substituir na expressão o p por 250. Então, fica 200 menos 0,4 vezes 250. Esse 250 vezes 0,4 vai dar 100. Então, 200 menos 100 dá 100. Na letra B, ele pergunta qual é o custo diário do hotel quando x quartos estão ocupados. Também é bastante simples fazer esse cálculo, porque basta utilizarmos a outra função que ele nos deu, que é a função g, que calcula o custo conforme a quantidade de quartos ocupados. Então, aqui a gente vai fazer o g de 100. E o g de 100, basta substituir lá na nossa equação o x por 100. Então, vai ficar 1.500 mais 30 vezes 100. 30 vezes 100 dá 3.000, somado com 1.500 dá 4.500. Isso significa que o Rob Gleason tem um custo médio diário de R$ 4.500 para 100 quartos ocupados. A letra C pergunta qual é o custo diário do hotel quando o preço da diária é de R$ 250. Então, aqui a gente tem que prestar atenção que agora ele pergunta o C, mas ele está dando o valor da diária, o P. Então, a gente começa pensando pelo C, que é a função g de x, só que esse x é a quantidade de quartos que se ocupa. Felizmente, ele já falou que esse x pode ser calculado em função do P pela função f de p. Então, esse x é o que a gente vai substituir, então, pelo f de p. Então, você perceba que a gente está colocando uma função dentro de outra função. No enunciado, então, ele pede esse custo para o preço igual a 250. Então, esse f de p, na realidade, vai ser o f de 250. Felizmente, a gente já calculou esse f de 250 na letra A, que dá 100. Então, a gente obtém aí o g de 100 igual a 1.500 mais 30 vezes 100. Essa é uma conta que também já foi calculada lá na letra B. Então, a gente sabe que esse g, que é igual a esse g de 100, é igual a 4.500. Portanto, a gente pode dizer que para um preço de uma diária de R$ 250, o custo médio diário do hotel vai ser de R$ 4.500. E a letra D, ele pede para obter uma função H que relaciona justamente esse C com o preço P da diária. Então, essa conta que a gente fez agora sem calcular o valor para um P específico. E a gente vai pegar mais ou menos o mesmo caminho que a gente tomou no item anterior. Então, a nova função H vai ser justamente esse C que vai ficar em função do P. Mas para o C ficar em função do P, a gente viu que ele precisa passar por essa função G antes, a função que era G de X. Só que ao invés de escrever G de X, eu já escrevi que o X aqui é o próprio F de P. Então eu ressaltei aqui um pouco o F de P em vermelho, para você ver que eu vou fazer a substituição da expressão G, só que no lugar de X, eu vou colocar o F de P. Então, a função g de x, que era 1.500 mais 30x, virou 1.500 mais 30 vezes f de p. E agora que a gente sabe qual que é o f de p, basta fazer a substituição na própria fórmula do h. Então, temos que o h é 1.500 mais 30 vezes 200 menos 0,4p. Basta fazer a distributiva e você vai obter a expressão de h. Então, h em função de p é 7.500 menos 12p.
Essa é a função que calcula o custo dado um certo preço da diária. Mas será que isso é verdade? A gente pode fazer a prova real. A gente viu na letra C que para um preço de 250, o custo médio diário é de 4.500, certo? Então é isso que eu vou fazer na minha expressão de H de P. Eu vou fazer o H de 250. Então ficamos com a expressão 7.500 menos 12 vezes 250. 12 vezes 250 é 3.000 e, portanto, 7.500 menos 3.000 dá 4.500. Então deu bem certinho. E a ideia da função composta é justamente essa. É você ter um problema onde você compõe as duas funções. Então, ao invés de a gente fazer essa conta partindo do 250, chegando no 100 através da função f, e do 100 aplicando a função g, chegando na 4.500, a nossa intenção é descobrir uma única expressão que você parte direto do 250 para chegar no 4.500. E essa função é a que a gente chamou de h. E isso pode ser geral, então você tem um x num conjunto A, você aplica a função f, obtém um f de x. Nesse f de x você aplica uma outra função g e você chega na g de f de x. Esse resultado pode ser obtido aplicando direto uma única função. Essa única função é que a gente chama de função composta. E a definição que a apostila traz é bem interessante. Dadas duas funções, f que vai de A para B e a g que vai de B para C, denomina-se função composta de g com f a função g bola f de A para C, definida por g bola f de x igual a g de f de x, com x pertencente ao conjunto A. Perceba que a nossa notação, a escrita fica g bola f, mas a gente vai ler gof, só para facilitar essa leitura. Então temos um exemplo aqui, dadas as funções f e g a seguir, determine as funções compostas fog e gof, né? Ou seja, f bola g e g bola f. Ou ainda você pode ler a f composta com g e a g composta com a f. Então vamos começar com a fog, a f composta com a g. Primeira coisa que você precisa entender é qual é a função que está dentro de qual. Então quando a gente faz a f composta com a g, significa que a f possui a g dentro dela. Então, para facilitar o nosso exercício, eu pintei a f de vermelho e a g de azul. Se f de x é 2x menos 1, f de g de x é 2g de x menos 1. Você precisa entender que no lugar de x você vai colocar justamente a outra função que você quer compor. É como se você substituísse esse x dentro da f pela outra função que você quer compor. E assim, substituindo o g de x pela sua expressão, você vai ter que duas vezes, aí abre parênteses, x² mais 3, fecha parênteses, menos 1, é a f composta com a g. Aplicando a distributiva e somando aí o 6 com o menos 1, você tem que a fog é, portanto, 2x² mais 5. E continuando então com a outra composição de função, que é a gof, ou seja, g composta com a f, você precisa entender quem está dentro de quem. E nesse caso, você vê que a g possui a f dentro dela. É fundamental você saber identificar qual é a função que está dentro de qual. Sendo assim, se g de x é x² mais 3, então g de f de x é f de x ao quadrado mais 3. Perceba que no lugar do x aqui na g de x, eu coloquei a outra função, a f de x. Então agora a gente substitui o f de x pela expressão que ela é, né? 2x menos 1. E aqui você toma cuidado que você tem um quadrado perfeito. Então você tem que fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E somando aquele 1 com 3, você chega finalmente que a gof é 4x² menos 4x mais 4. Uma observação que eu quero fazer aqui nesse slide é que a fog é diferente da gof, né? 2x² mais 5 é diferente de 4x² menos 4x mais 4. Isso sempre vai acontecer? Em geral, sim. Em geral, fog é diferente de gof. Pode acontecer delas serem iguais, mas é um caso muito raro. São poucas as funções em que acontece que a função inversa é igual a ela mesma. Agora tente você. Dadas as mesmas duas funções f e g anteriores, que eu deixei aqui no slide, determine a fof e a gog. Ou seja, jogar a f dentro dela mesma e a g dentro dela mesma. Então agora é o momento que você pode pausar o vídeo para que você tente resolver esses exercícios e logo após a gente vem com o resultado. E aí, você conseguiu? Vamos dar uma olhadinha então para essa FOF.
Então, se você está fazendo a FOF, você está fazendo a f dentro dela mesma. Ou seja, dentro da 2x menos 1, você vai jogar f de x. Ou seja, vai ficar 2f de x menos 1. E aí você substitui f de x por 2x menos 1 de novo. E aqui você tem uma distributiva para fazer. E depois agrupar esses resultados, menos 2 com menos 1. Portanto, FOF é 4x menos 3. E a GOG, ou seja, g composta com a g, é a g dentro dela mesma. Se a g de x é x ao quadrado mais 3, então você vai ter primeiramente que é g de x ao quadrado mais 3. E daí, dentro dessa g de x, você vai jogar ela mesma, que é x quadrado mais 3. Novamente, tomando cuidado, agora você tem um produto notável de novo. Você tem um quadrado perfeito. Então você vai fazer o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E lembrando que x ao quadrado fica x na quarta. Agrupando esse 9 com esse 3, então você chega que a GOG é x na quarta mais 6x quadrado mais 12. Tranquilo? Então vamos adiante. E agora vamos falar um pouquinho da função inversa. Vamos pensar no seguinte. Se Robert Gleason desejasse saber qual seria o preço a ser cobrado pela diária do hotel, sabendo que o custo médio diário aí deveria ser de R$ 4.500. A gente já viu em alguns slides anteriores uma função que calculava o custo a partir do preço. E a partir dali a gente calculou para R$ 250 o custo de 4.500. Ou seja, tínhamos lá o 250 como nosso domínio, gerando a imagem de 4.500. Mas o que nossa pergunta está pedindo é justamente o contrário. Qual seria a função que tomaria como domínio esse 4.500 e conseguiria jogar de volta lá no 250? Essa função é uma função que a gente chama de inversa. E a definição que a apostila traz é a seguinte. Dada uma função f de a para b, bijetora, denomina-se função inversa de f a função f na menos 1 de b para a, tal que se f de a é igual a b, então a f menos 1 de b é igual a a, para todo a pertencente ao conjunto A e b pertencente ao conjunto B. Então, o que ele está querendo dizer aqui com essa definição é o que está sendo mostrado neste diagrama. A função f toma esse elemento A, liga a esse elemento B. Então, a gente quer descobrir qual é a função que toma esse elemento B e associa, então, ao elemento A de volta. E como que a gente faz isso? Qual é o procedimento? Então, para explicar o procedimento, eu vou tomar um exemplo. E esse exemplo vai ser justamente essa minha função, que lá a gente chamou de h, naquele slide anterior. Aqui eu vou chamar de f de x. Então, a minha função, o exemplo, vai ser f de x igual a 7.500 menos 12x. E aqui eu vou colocar para vocês os 4 passos que a gente tem que seguir para poder determinar essa função inversa, essa f menos 1. Então, o primeiro passo é você chamar esse f de x de y. Na verdade, depende do nome da função. Se a função for z de x, ou h de x, ou o que for o nome da tua função, você vai chamar aí de y. O passo 2, você vai trocar o x por y e vice-versa. Então, onde tem y, você vai colocar a letra x, e lá do outro lado, onde tem x, você vai colocar a letra y. E o passo 3 é onde vai realmente aparecer as contas. Você vai ter que isolar o y. Sim, porque a tua função ela estaria com o y isolado. Só que quando você faz essa troca do x pelo y, você jogou esse y lá no meio da conta. Então, aqui tem sim, sempre vai ter, de fato, um procedimento para você fazer para isolar esse y. Nesse exemplo, eu troquei o menos 12y e o x de lado da igualdade, trocando seus sinais, e depois esse 12 que estava multiplicando eu passei dividindo. E uma vez que o y esteja isolado, você pode então chamar esse y de f menos 1 de x, ou seja, você acabou de encontrar a inversa. E será mesmo que essa f menos 1 que você encontrou é a função inversa? E a gente tem como tirar uma prova real. Nesse nosso exemplo, se a gente pegar o 4.500, que era o custo diário, e aplicar nessa função, a gente tem que chegar naquele resultado do 250, que era o preço. Então, aplicando 4.500 nessa função inversa, você vai ter 7.500 menos 4.500, que equivale a 3.000, e 3.000 dividido por 12, você chega de fato no 250. Novamente, agora eu vou pedir para que você tente uma vez. Eu dei a função f de x igual a 2x menos 5 sobre 3, e eu peço para que você determine a inversa. Esse é o momento que eu vou deixar
para você pausar e tentar resolver esse exercício e logo em seguida eu venho com o resultado. E aí, você conseguiu? Vamos seguir então os 4 passos. Primeiro, chama essa função f de y. Depois, você troca o x por y. E em seguida, você deve isolar o y. E aí, então, perceba que eu passei o 3 multiplicando o x. Depois, esse 5 que estava negativo no lado direito da igualdade, passei para o lado esquerdo somando. E por fim, o 2 que estava multiplicando o y, passei dividindo. E aí, o 4º passo é só uma mera formalidade. Você vai chamar esse y de f menos 1. Obtemos então que f menos 1 é igual a 3x mais 5 sobre 2. E aqui uma última observação sobre função inversa é que os gráficos da f e da f menos 1 são sempre simétricos com relação à reta y igual a x. E para te mostrar isso na prática, eu vou pedir o auxílio ao nosso programa já conhecido, o GeoGebra. Então eu vou até o GeoGebra desenhar o gráfico da f de x e dessa f menos 1. Então estamos aqui no ambiente aqui do GeoGebra e vamos desenhar a primeira função. Então eu vou até o quadro aqui de entrada e vou colocar aqui, ó, entre parênteses, 2x menos 5 e depois esse parênteses dividido por 3. Apertei Enter e já apareceu aqui na esquerda, na minha janela da álgebra, a função f de x é igual a 2x menos 5 sobre 3. Ele já determinou que é essa função f. Agora vamos desenhar a função inversa, que é 3x mais 5 sobre 2. Então eu vou até o meu quadro de entrada, vamos botar um parênteses aqui, 3x mais 5 sobre 2. Perceba que na janela da álgebra ele nomeou essa função como g, mas não tem importância aqui para o nosso caso. A gente sabe que essa aqui na verdade é a função inversa, f menos 1. E para você entender sobre essa simetria que a gente falou anteriormente, eu vou construir aqui a função y igual a x. Então está aqui a reta y igual a x, e se eu der um zoom para fora aqui, você vai perceber que a reta verde ela é simétrica à reta vermelha com relação a essa y igual a x. Ou seja, elas são espelhadas, né? E isso é uma característica que acontece em todo gráfico de função com a sua função inversa. Então é isso, pessoal. Partiu exercitar. Vamos fazer a leitura do capítulo da apostila, que fala ali sobre as funções compostas e funções inversas. E eu vou pedir para que vocês resolvam então os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 53 e os exercícios 1, 2, 3 e 4 das páginas 55 e 56. Anotem suas dúvidas para que a gente possa tirar numa próxima live. No mais, um grande beijo e abraço e até a próxima. Tchau!